esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Caro Padre, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao final deste tempo comum da igreja e já estamos às portas do advento. Neste próximo domingo nós celebraremos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E então as leituras já nos apresentam este momento final da vida, do ministério também de Jesus. Nós acompanhamos durante todo esse tempo o Evangelho de São Lucas, que fala de um Jesus que está sempre a caminho, um Jesus que tem encontros, um Jesus que encontra as pessoas, que ajuda os discípulos a discernirem os encontros da própria vida. E hoje Jesus chega a Jerusalém. Desde o final do capítulo 9, nós estamos acompanhando Jesus que está em direção a Jerusalém, está subindo para Jerusalém, e hoje ele chega. E olhando o Evangelho, nós poderíamos nos perguntar, por que Jesus diz que contra Jerusalém um dia se armarão os inimigos e ela será completamente destruída? Às vezes a gente esquece que o Senhor, na sua misericórdia, Ele também é justiça. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o Senhor, Ele se apresenta para nós com amor, com misericórdia, nos dando o belíssimo dom da liberdade, porque esse é um dos maiores dons da criação. Nós somos seres livres. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou não para sermos presos a nada, mas essa liberdade, se ela não é usada como ela deve ser usada, ela tem consequências. Meus irmãos, toda escolha tem uma consequência. Nós somos chamados todos os dias a escolhermos. Todos os dias nós somos chamados a escolhermos a Deus, em estar com Ele, em servi-lo ou em rejeitá-lo, em abandoná-lo. Mas toda escolha tem uma consequência. Seja consequências boas ou sejam consequências ruins. E isso é culpa de Deus? Não, não é. Muitas vezes o que nós vivemos, o que nós estamos passando é fruto das nossas próprias escolhas. E nós precisamos aprender a assumir as escolhas que nós fazemos. Se nós escolhemos a Deus, nós teremos consequências que vêm da graça de Deus, que vêm da presença dEle. Se nós não escolhemos a Deus, nós teremos consequências que vão vir da não escolha dEle. E isso é claro, e isso precisa cada vez mais
ser uma certeza dentro do nosso coração. E por falar em escolha, nós estamos acompanhando os livros de Macabeus, aos Macabeus, um povo que tinha escolhas a fazer, e essas escolhas acarretam em grandes consequências também, mas um povo de Israel que não se entregou à apostasia, que não se entregou à infidelidade, porque nós sabemos que a história dos Macabeus acontece quando os helenistas, ou os eleucidas, ou os gregos, quando eles tomaram Jerusalém, quando eles invadiram a cidade santa, e ali eles começaram a trazer os seus costumes, trazer os costumes pagãos para o meio de Israel, e o povo, criado por Deus, amado por Deus, tinha a completa liberdade de poder dizer: eu continuarei a servir o Senhor, ou não, eu não quero mais servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, eu quero agora servir a esses deuses, a esses pagãos, com seus costumes pagãos. Tudo teve consequências. E aí nós encontramos a história hoje de Matatias e os seus filhos, que não aceitaram os presentes, que não aceitaram as adulações, que não aceitaram as bajulações do rei, que disse para eles: olha, se vocês forem infiéis a esse Deus que vocês servem, vocês serão honrados, amigos do rei, vocês serão grandes diante do povo. E aí vem a grande pergunta: qual é o preço da minha fidelidade a Deus? Qual é o preço da sua fidelidade a Deus? De permanecer fiel a Ele, mesmo diante das provas, mesmo diante das lutas, mesmo em tempos em que nós achamos ou parece que Deus não está conosco, quando há o grito, onde nós estamos na cruz dizendo: por quê? Ou para que me abandonastes? E permanecermos fiéis a Deus. A gente ainda é fraco, porque vem a primeira provação e a gente já está desanimando. Quando chega o primeiro momento de tribulação, nós já estamos negando a Deus, nós já estamos nos questionando se Deus realmente nos ama ou não. Meus irmãos, como nós precisamos pedir a graça da fidelidade a Deus, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à tribulação. Jesus diz no Evangelho para os seus: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos judeus, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Jesus é este homem, Deus, mas homem, que nos mostra a fidelidade até o fim, aos planos e aos projetos de Deus. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, na sua família, com os seus filhos, no seu trabalho, como servidor, não sei o que a tua família está vivendo, mas Jesus está dizendo para mim e para você, mesmo que nós tenhamos que chorar, porque Jesus chora, olhando para Jerusalém e dizendo: você não aceitou a minha visita. E Jesus mostra para mim e para você que a linguagem das lágrimas, a linguagem da dor, é aquela que diz o indizível. Tem momentos na nossa vida que as lágrimas, elas são a melhor oração que nós podemos fazer. É uma pregação do Padre Jonas, ele dizendo isso. Tem horas que a nossa oração, ela vai ser as lágrimas. As lágrimas vão ser a nossa oração mais fiel a Deus, porque as lágrimas têm a graça de dizer o indizível. E Jesus olha para o seu povo,
Jesus caminhou e pregou durante 3 anos da sua vida, e durante 3 anos Jesus foi revelando o coração de um Deus que é amor, mas o povo não aceitou, o povo não quis, o povo rejeitou o Filho de Deus, e então as suas lágrimas são este sinal do seu amor, do amor de um Deus por nós. Claro, existe aqui o choro de Jesus por causa da indiferença do povo, também por causa do pecado do povo, mas talvez as lágrimas de Jesus é pela nossa liberdade perdida, porque nós, na nossa liberdade, ainda não aceitamos acolher Jesus e a sua visita na nossa vida. Nós rejeitamos a Deus. É claro que essa paz que Jesus veio trazer, como o Evangelho mesmo nos diz, se tu compreendesse hoje o que pode te trazer a paz, essa paz não é ausência de problema, porque isso não existe, né? Isso é ilusão, isso é utopia. Nós temos uma vida longe de problemas, longe de dificuldades, longe de situações difíceis, isso é utopia, minha gente. Mas essa paz que é conquistada por processos dolorosos da nossa vida, essa paz que é conquistada em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento, mas a paz que é fruto da fidelidade. Se você permanecer fiel a Deus, se você permanecer fiel diante da luta, diante da dor, diante do sofrimento, pode ter certeza, você vai colher a paz na sua vida, você vai colher a paz na sua família, porque o que você está passando, como a própria palavra diz, você está passando por este momento de luta, passando por este momento de dor, mas isso é passagem, isso não é permanente. O que é permanente é a graça de Deus em nós. Por isso hoje, eu e você somos chamados a escolhermos a Deus, a escolhermos ficar com Ele, escolhermos estar ao seu lado, e não cedermos às tentações do mundo, e não cedermos às coisas fáceis. Cuidado com as promessas de felicidade fácil, cuidado com as promessas de realização fácil, cuidado com as propagandas dizendo que vai ser tudo na facilidade. Isso não condiz com a vida de cristãos, isso não condiz com a minha vida, com a sua vida, não. Nós precisamos aprender a enfrentar esses momentos difíceis, mas com Deus, aí está uma grande diferença. Sempre costumo dizer que todos sofrem, até os que não acreditam, viu? Que às vezes a gente acha, e podemos correr a grande tentação de achar que o sofrimento vem porque eu estou seguindo a Jesus. Alguém falece da minha família, uma notícia que chega ruim, mas é porque eu sou cristão e eu resolvi abraçar a minha cruz. Não, até para quem não acredita, até para os ateus, até para os agnósticos, existe sofrimento, existe tribulação. Na família de cristãos e na família de não cristãos, vai ser difícil lidar com o filho mais velho, o filho mais novo. Vai ser difícil enfrentar o desemprego, ou enfrentar contradições, enfrentar uma traição. Isso também existe lá. Mas qual que é a nossa diferença? A nossa diferença é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E isso é a nossa diferença. Nós não caminhamos em meio a este vale de lágrimas sozinhos. Diga para quem está do seu lado: você não caminha neste mundo sozinho.
Nós não caminhamos sozinhos, meus irmãos. A promessa é de que Jesus estaria conosco, e nós podemos confiar nisso. Nós podemos acreditar que Ele não nos deixará sozinhos, em que Ele não nos deixará enfrentar as situações e as dificuldades sozinhos, não. Ele é o nosso companheiro. E se você estiver com Ele, porque uma coisa é certa, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Você sim pode rejeitá-lo, assim como Jerusalém, que simboliza essa cidade do nosso destino, mas também que simboliza o hoje, essa cidade que nós habitamos, essa cidade que é uma cidade interior também, que Jesus quer visitar todos os dias. A cidade externa, mas também uma Jerusalém interna, onde Jesus quer visitar todos os dias. Sabia? Todos os dias, como nos diz o livro do Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, essa porta só tem fechadura por dentro. Se você abrir, eu entrarei e eu vou cear contigo. Mas nós também podemos rejeitar Jesus. Nós também, mesmo como cristãos, Padre, sim, mesmo como cristãos, nós podemos rejeitar a visita de Jesus todos os dias. Por quê? Porque às vezes a gente acha que Jesus só vem nos visitar glorioso, mas também tem a visita de Jesus carregando a cruz. E olha que essa, muitos de nós não aceitamos, né? Jesus está batendo a porta, a gente abre, vê que Ele está com a cruz, fecha. Não, isso aqui eu não quero não. Eu quero Jesus glorioso. Eu quero Jesus com o peito aberto, derramando rios de misericórdia. Só que Jesus também nos visita na dor. Jesus também nos visita no sofrimento. Ele visita, mas é Ele. Ele não manda outro não. É Ele. Ele vem com a luta, com o sofrimento, mas Ele permanece ao nosso lado. Ele não vai embora, Ele não deixa a cruz dele para você, dizendo assim, olha um presentinho aqui para você, né? Olha a surpresinha que eu trouxe para você, e vai embora, não. Ele permanece ao nosso lado. E essa visita que nós precisamos aprender também, a aceitar as lutas, a aceitar o sofrimento, a aceitar. E Jesus então bate a nossa porta todos os dias. Todos os dias Jesus quer nos visitar. E aí você pode dizer assim, Padre, Jesus nem visita aqui, Ele já está morando em casa, não é? Ele nem está mais me visitando, Ele está morando aqui comigo. E olha que faz tempo que Ele está morando. Bendito seja Deus, Ele está morando contigo. Lembro uma vez de uma audiência, foi uma audiência, uma catequese, um ângelus do Papa Francisco, que ele também usava esse questionamento: onde está Deus? Onde está Deus? A gente vê hoje tantas notícias trágicas, não é? No mundo, no Brasil, é só a gente ligar o telejornal, abrir uma página, não é, de rede social, a gente vê tanta tragédia, e talvez ali a gente possa se perguntar, né? Onde está Deus? Onde está Deus numa mãe que perde o seu filho ainda criança para uma doença, para um acidente? Esse final de semana a gente estava numa missão, numa cidade ali da região do Vale do Paraíba, em Santa Isabel. Conversava com uma pessoa, com um casal que perdeu seu filho de 15 anos. 15 anos, menino lindo, vibrante, inteligente, e ele se foi. E nessas horas a gente pode se perguntar, né? Onde está Deus? Onde está Deus quando você descobre que está com uma doença grave? Onde está Deus
quando eu descubro que o meu filho está no mundo das drogas, onde está Deus? Então o Papa Francisco respondia: Deus está chorando junto com você. Ele está ao seu lado. Onde está Deus quando a gente precisa enterrar quem a gente ama? Ele está enterrando junto conosco quem a gente ama. Porque Deus, Ele não pode ir contra as nossas escolhas e muito menos contra o dom da própria liberdade que Ele nos deu e também contra aquilo que Ele mesmo criou. Ele nos criou e nos criou frágeis. Nos criou frágeis. Mas Ele sempre estará ao lado da nossa fragilidade. Deus estará sempre ao lado da sua fragilidade. Deus é um Deus de milagres, sim, e nós acreditamos nos milagres de Deus, acreditamos no impossível, acreditamos, mas também nós acreditamos em Deus, mesmo quando Ele não realiza os milagres que eu quero que Ele realize, porque talvez o maior milagre é eu e você permanecermos fiéis até o fim. Esse é um grande milagre, que talvez nós estamos aqui nessa noite para isso, para clamar este milagre de Deus. Senhor, me dá a graça de permanecer fiel, de não te abandonar, de não deixar de dobrar os meus joelhos no chão, de não deixar de seguir a Deus. E que testemunho lindo daquele casal, continua seguindo a Deus, continua servindo a Deus, mesmo sem um filho que amavam tanto, mas continuam sendo ali, olha, de joelhos no chão, acreditando. Eu e você somos chamados hoje a clamar esse milagre, de permanecer até o fim, com Jesus ao lado dele, aceitando as suas visitas, aceitando a sua presença no meio de nós. Nós não estamos sozinhos, mais uma vez eu te digo, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, e é com essa liberdade que nós queremos continuar a seguir a Deus e a servi-lo. Tem uma história de um senhor que comprava escravos, e ele acabava indo ali na praça para poder, né, infelizmente é uma parte trágica da nossa história, mas que se vendiam os escravos ali na praça, e então esse homem chega e vai escolher o seu escravo, e tinha um senhor escravo já debilitado, frágil, e que já não tinha muito mais condições do trabalho, e então ele é apresentado e acha ali, né, o dono do escravo tem certeza que não vai ganhar quase nada com aquele, mas esse homem, este senhor, ele dá um lance alto, que aparentemente se sabia que aquele escravo não valia. Bom, ele comprou aquele escravo, todos ficaram impressionados com aquilo, e ele coloca o escravo dentro da carroça dele e vai. No meio do caminho, no meio da floresta, ele vai até o escravo, desamarra o escravo e diz para ele assim: pode ir, você está livre, você está livre. E então o escravo, achando que ele virando as costas ia levar um tiro daquele homem, não sei, ficou com medo, mas o medo fez com que ele corresse, né? E foi correndo. O Senhor sentou na sua carroça e disse assim: ufa, é mais um que eu consegui libertar, é mais um que eu consegui. E então ele pega a sua carroça e começa então a seguir o seu caminho. Nisso, o escravo, olhando a cena, volta-se e percebe que o homem estava indo. Ele: eu estou livre mesmo, eu estou livre mesmo. Só que no mesmo instante, o escravo volta correndo e encontra
o senhor ali no seu cavalo, na sua carroça, e então aquele senhor olha para ele e diz assim: para a carroça, diz assim: ei, você está livre, pode ir, segue o seu caminho. E então o escravo diz assim: mas na minha liberdade, eu escolho te servir para sempre. Na minha liberdade, eu escolho te servir. Jesus nos libertou. Somos homens e mulheres livres. Temos o direito de fazer o que nós quisermos. Temos. Por mais que Santo Agostinho diga que liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso fazer. Mas nós podemos continuar seguindo a Jesus. Podemos, na nossa liberdade, segui-lo aonde quer que ele vá. Como nos diz o livro do Apocalipse, vamos seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. E aí eu digo hoje para você: você quer continuar seguindo a Cristo, a Jesus na sua liberdade? Você quer continuar a amá-lo e a adorá-lo? Ou talvez você precise pedir esse milagre no dia de hoje. Eu estou quase caindo, eu estou quase desanimando, eu estou quase deixando de ir para a igreja, eu estou quase deixando de acreditar. Vamos invocar o nome de Jesus, porque não há ninguém como Ele, e Ele vai te ajudar a ser fiel até o fim. Talvez você esteja à beira do precipício da infidelidade. Talvez você esteja à beira do precipício da negação da sua família, daqueles que você ama, mas é esse milagre que nós precisamos pedir nessa noite. Então eu convido você a ficar em pé e nós rezarmos, porque como Ele, minha gente, não há ninguém. Talvez você possa testemunhar como padre: não há lugar melhor para estar do que com o Cristo, do que com Jesus, não é? Quem aqui tem problemas, dificuldades, levanta a mão. Eu imaginei que aqui não tinha isso, né? São Paulo tem muito, em São José dos Campos tem muito, também aqui tem. Todos nós trazemos situações difíceis, não é? Talvez hoje você esteja vivendo um oásis na sua vida, tudo está dando certo, né? Tudo, nada está dando errado, você é a pessoa mais realizada do mundo, não tem boleto nenhum para pagar, né? Você está até estranhando que não chega mais boleto, né? Talvez você esteja vivendo o paraíso na terra. Espera, não é profecia de mau agouro do padre, não. Espera, vai chegar, a tribulação vai chegar, e você precisa também estar preparado junto com Jesus quando ela chegar. Que aí você vai poder dizer assim para a tribulação: pode vir quente, que eu estou fervendo ao lado de Cristo Jesus do meu lado, né? Pode vir, eu estou aqui, e serei fiel, e permanecerei fiel. Mas como Ele, minha gente, não há. Eu convido você, levante por um instante os seus braços e proclame isso: não há ninguém como Ele, não há ninguém como Tu, Jesus. E eu quero permanecer fiel contigo até o fim. Eu quero permanecer contigo, Senhor. Não importa o que está acontecendo comigo, eu quero ser fiel e ficar contigo até o fim. Eu quero a tua paz, Senhor, eu quero a tua visita na minha vida. Eu não quero, Senhor, ser destruído por ti, pelas minhas escolhas. Não, Senhor, eu não quero, eu escolho a Ti, eu escolho ficar contigo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero, mesmo como os macabeus perdendo tudo, mas eu quero permanecer fiel, eu quero estar ao Teu lado, nessa tribulação, nessa angústia, nessa dor, neste sofrimento, nessa luta que eu estou vivendo, eu quero permanecer contigo. Eu quero permanecer contigo. Cante isso. Como Tu não há, como Tu não há. Cantemos a Ele, a Jesus. Como Tu não há, como
Jesus, Jesus. É Ele que nós Seja invocamos. exaltado por tão Realiza, Senhor, grande milagres. amor, O milagre da fidelidade, Senhor. que desfaz todo o temor. Quem supera teu poder, tua glória. Jesus, seja exaltado por tão grande amor, que desfaz todo o temor. Quem supera teu poder, tua glória. Eleva suas mãos, como tu não há, como tu não há, Como tu não haverá. como tu não haverá. Canta, povo de Deus, como tu não há. Não haverá, como tu não há, como tu, como tu não há, como tu não há, como tu não haverá. Dá-nos, Senhor, essa graça. A graça de estarmos contigo. Seja na alegria, seja na dor, seja no sofrimento. Dá-nos a graça, Senhor, de permanecer contigo, ao teu lado, em todos os momentos da nossa vida, em não te deixar, em não te abandonar, em reconhecer a tua visita. Dai-nos, Senhor, essa graça, a graça da fidelidade, o milagre da fidelidade. A eterna vida Abundante, abundante em ti. A eterna vida abundante, como tu não há, como tu não há, como tu não haverá. Canta, igreja, canta. Como tu não há, não haverá. Como tu não há, como tu não há, como tu não haverá, como tu não há, não haverá. E olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: coragem, valente guerreiro. Coragem. Deus te dê a graça da fidelidade. Que Deus, meus irmãos, nos dê a graça de sermos fiéis e estarmos com Ele até o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos aplaudir o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a potência. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.